Olá, meu querido irmão, muito bem-vindo para a nossa quarta-feira de cinzas. Nós estamos vivendo, então, este tempo de graça nas nossas vidas, a quaresma de 2024. A palavra de Deus é sempre a mesma cada ano, para que a gente bem viva este tempo de misericórdia nas nossas vidas. Joel 2, de 12 a 18, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Salmo 50, o pedido de perdão de Davi diante do seu pecado, e também é o clamor da igreja cada sexta-feira na liturgia das horas. Depois, segunda carta aos Coríntios, 5, de 20 até 6, 2, onde o apóstolo Paulo nos exorta a nos reconciliarmos com o Senhor, porque este é o tempo favorável. E o Evangelho, Mateus 6, ainda dentro do Sermão da Montanha, as armas para o combate da vida cristã e o combate quaresmal do jejum, da esmola e da oração. Meus irmãos, esse dia da quarta-feira de cinzas tem o seguinte sentido: a brevidade da nossa vida. Nossa vida, como diz o Salmo, é semelhante à erva do campo. De manhã ela floresce vicejante e à tarde ela é cortada e logo seca. Ou seja, todos e cada um de nós temos uma vida curta. Ou seja, para sermos de fato cristãos e para crescermos à estatura de Cristo, nós temos uma vida curta, que pode durar 50, 60, 70, 80, 100 anos, não importa, mas ela é curta, diante de tantas coisas que nós temos que nos aperfeiçoar. Vejam, quantos de nós não nos angustiamos ao olhar para aquilo que já crescemos na fé e para aquilo que nos falta crescer, e dizer, meu Deus, quanto ainda falta, como eu estou longe da reta vivência do Evangelho. Por isso, a igreja nos dá esse tempo especial de reconhecermos a nossa finitude. As cinzas colocadas sobre as nossas cabeças, de cada um dos membros da Assembleia Litúrgica e da igreja inteira, portanto, é símbolo disso. Nós somos ao pó e ao pó voltaremos. E por isso precisamos nos converter, e crer no Evangelho. Como? Com a sinceridade de coração. Por isso, a primeira leitura do livro de Joel vai dizer, não façam atos externos, não achem que rasgar as vestes de vocês vai resolver. Se antes, então não se condena que se faça atos externos, se antes vocês não rasgarem os corações de vocês. Aquela sinceridade de vivermos uma quaresma em espírito e em verdade. É por isso que Jesus ordena entrar no quarto, esconder-se, ou seja, fazer o que temos que fazer não diante dos homens, mas diante de Deus. A ordem aqui não é para que os homens não vejam, simplesmente, mas é mais profundo. É entender que a fé é vivida no segredo do quarto, ou seja, no segredo do coração, com a porta trancada, ou seja, eu busco ao Senhor que perscruta a minha intimidade. É aí que nós nos convertemos. Então a nossa oração é porque queremos estar diante de Deus. O nosso jejum é porque queremos dizer ao nosso corpo que não é a nossa carne que reina sobre nós, por isso ela tem que se sentir fraca, mas é o Senhor que é a nossa força. E depois a nossa esmola é porque queremos nos desprender, em primeiro lugar, nos desprender de tudo aquilo que não é o próprio Deus. Então a esmola, em primeiro lugar, não é para o outro, é para nós. Para que nós não queiramos mais servir a dois senhores, não servir mais ao dinheiro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E depois, porque reconhecemos em cada pessoa humana a presença de nosso Senhor Jesus Cristo e queremos servir a Ele também nos mais pobres. Por isso, meus irmãos, todos os atos exteriores do tempo quaresmal são atos que visam o nosso interior, Francisco Palau, um grande homem da nossa fé, um dos heróis da nossa fé, vai dizer que a quaresma é um itinerário de dentro para fora, ou melhor, de fora para dentro. E ele próprio vai dizer, esse caminho de sair da exterioridade para ir para o nosso coração é um caminho mais difícil do que o povo percorreu no deserto, de sair do cativeiro do Egito a chegar à terra prometida. Porque é muito mais fácil a gente querer sempre viver fora da gente do que viver dentro.
Porque dentro de nós vamos enxergar coisas terríveis, né? Viver em sinceridade diante de Deus vai nos mostrar como nós somos sepulcros caiados. Né? O padre Sławomir Biela, que é um teólogo que eu gosto, polaco, vai dizer que cada um de nós tem que ter a coragem de rezar como alguém que se coloca diante do túmulo com um pé de cabra, né? Com um instrumento para arrancar a tampa e deixar que a luz ilumine a nossa podridão. Nós temos que pedir ao Senhor que nos revele quem nós somos, né? Para que nós nos arrependamos de verdade ao enxergar o nosso egoísmo, o mal que há em nós, o desejo de grandeza que há em nós, e assim podermos viver em sinceridade diante do Senhor, né? Rasgando o nosso coração, não as nossas vestes, ou seja, mostrando aquilo que é a nossa verdade. Nós não tememos, né, a nossa verdade, mas nós tememos não nos arrependermos. Há uma parte, né, da primeira leitura que vale a pena assim, quase como uma convocação ao final dessa reflexão. Tocai trombeta, prescrevei o jejum. A primeira leitura vai dizer: convocai a assembleia, congregai o povo, reuni os anciãos, juntai as crianças e lactantes, deixe o esposo o seu aposento e a esposa o seu leito. Chorem postos entre o vestíbulo e o altar os ministros sagrados e digam, todos: perdoa, Senhor, o teu povo, e não deixes que esta herança sofra infâmia e que as nações nos dominem. Para que nós possamos chegar na Páscoa do Senhor ressuscitados, porque a vida nova de Cristo destruiu o pecado dentro de nós. Santa Quaresma, e faça os seus propósitos de jejum, de esmola e de caridade.